Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos trazer a história da Clara, que cresceu sob o rígido controle dos pais e casou-se com um homem rico que seus pais achavam ideal. Contudo, o casamento trouxe apenas uma nova forma de controle. O nascimento de sua filha trouxe alegria, mas também novas dificuldades e agressões do marido. Depois da separação, ela conheceu Rafael, com quem viveu um romance sincero e construiu uma nova vida cheia de felicidade e amor. A história ilustra a importância de escolhas e ações para um futuro melhor. Antes de começar, curte esse vídeo e inscreva-se no canal para receber novas histórias antes de todo mundo. Capítulo 1 – Infância de restrições. Desde os primeiros raios de sol que iluminavam suas manhãs, a vida de Clara era meticulosamente planejada por seus pais. Cada passo, cada respiração, era guiada por regras rígidas e intransigentes. Não havia espaço para risadas espontâneas ou aventuras inesperadas. Suas brincadeiras eram limitadas ao jardim cercado, onde as flores eram mais livres do que ela. Se um amigo de escola a convidasse para um aniversário, a resposta era sempre a mesma: não. As desculpas variavam, mas o resultado era constante: isolamento. Clara, desde muito jovem, aprendeu a obedecer sem questionar. Sua rotina era um roteiro fixo: acordar, estudar, comer, dormir. A simplicidade das cores e formas em seu quarto, todas escolhidas pelos pais, refletia a monotonia de sua existência. A televisão só mostrava programas educativos, e a internet era uma terra proibida. As janelas da casa, sempre fechadas, tornavam-se suas únicas vistas para o mundo lá fora, um mundo que ela via como um universo paralelo, inacessível e misterioso. Mesmo nas férias, quando outras crianças corriam livres nas praias ou parques, Clara era mantida em casa, lendo livros escolhidos cuidadosamente por seus pais. Eles acreditavam que protegê-la de influências externas garantiria seu sucesso futuro. Mas, enquanto seus colegas construíam memórias e amizades, Clara acumulava horas de solidão e silêncio. Cada tentativa de escapar dessa prisão invisível era rapidamente sufocada por olhares desaprovadores e reprimendas severas. Seus pais, sempre vigilantes, faziam questão de estar presentes em cada aspecto de sua vida. As conversas sobre sonhos e aspirações eram desviadas para metas e objetivos práticos. Você vai entender quando crescer, diziam, mas para Clara, o futuro parecia uma extensão interminável do presente. Ela não tinha permissão para sonhar com viagens, nem mesmo para fantasiar sobre quem poderia ser fora das muralhas do lar. Os poucos momentos de liberdade que encontrava eram na arte. Desenhar e pintar eram suas fugas secretas, pequenos fragmentos de rebeldia que escondia dos pais. Cada traço no papel era uma expressão silenciosa de sua alma aprisionada, uma tentativa desesperada de comunicar sentimentos que não podia verbalizar. Mas mesmo essa pequena alegria era limitada, pois o tempo dedicado à arte era considerado secundário aos estudos e responsabilidades. Assim, os anos passaram, e Clara cresceu acostumada à gaiola dourada que era sua vida. A cada dia, as grades ficavam mais familiares, quase confortáveis. E embora seu espírito desejasse voar, ela se conformava com a segurança da prisão que conhecia. Mal sabia ela que essa infância de restrições seria apenas o prelúdio de uma vida cheia de desafios ainda maiores, onde a luta pela liberdade seria constante e cada pequena vitória, um ato de coragem. Capítulo 2 – Escolhas controladas. A vida de Clara estava se moldando sob uma rígida estrutura que deixava pouco espaço para a autonomia. Com a chegada da juventude, suas escolhas eram cuidadosamente guiadas pelos pais, que tinham uma visão muito clara do que era melhor para ela. No momento em que Clara alcançou o último ano da universidade, a impressão de liberdade que a vida universitária prometia era apenas uma ilusão. Seu destino já estava traçado, e todas as suas decisões eram apenas formalidades para satisfazer um plano muito bem elaborado. Quando Clara completou a graduação, seus pais decidiram que era hora de encontrar um bom partido. Assim, o pretendente surgiu, um jovem de família rica e respeitável, perfeitamente alinhado às aspirações e valores dos pais dela. As reuniões eram organizadas com precisão quase militar, almoços em restaurantes elegantes, jantares formais e encontros em eventos sociais.
Clara se via forçada a participar de uma dança cuidadosamente ensaiada, onde seu papel era meramente cumprir os requisitos de um contrato social que seus pais haviam redigido. A cada encontro com o pretendente, Clara sentia um peso crescente de um destino que lhe era imposto. Ela observava o jovem de maneira quase clínica, procurando alguma faísca de conexão genuína, mas encontrava apenas a própria sombra projetada em um cenário que não lhe pertencia. O que poderia ter sido uma jornada de descobertas e sentimentos autênticos se transformava em um ensaio de comportamento que ela mal reconhecia como seu. O namoro, que deveria ser um período de crescimento pessoal e emocional, foi transformado em uma série de eventos sociais planejados com precisão. Clara era instruída a falar sobre tópicos que eram cuidadosamente escolhidos pelos pais, a se comportar de maneira que refletisse o que eles consideravam apropriado. Cada palavra e ação parecia ser um reflexo dos desejos alheios, e não das suas próprias vontades e sonhos. Quando o pedido de casamento foi feito, não houve surpresa em sua mente, apenas uma sensação de inevitabilidade. O dia do casamento foi planejado nos mínimos detalhes, com cada aspecto, desde a decoração até o cardápio, escolhido para atender aos padrões que seus pais haviam estabelecido. Clara estava apenas seguindo o roteiro, uma atriz que não tinha mais controle sobre o papel que desempenhava. O controle dos pais sobre sua vida foi absoluto, e Clara se viu cada vez mais encurralada em um labirinto onde todas as saídas pareciam bloqueadas por regras e expectativas. Cada decisão, cada escolha, era uma extensão da vontade dos outros, e sua própria voz se tornava cada vez mais silenciosa. Assim, o que deveria ser uma jornada de autodescoberta e liberdade se transformou em uma sequência de ações pré-determinadas, onde ela era meramente uma peça no tabuleiro dos sonhos de seus pais. Capítulo 3 – Um casamento sem amor. O casamento de Clara foi um espetáculo que se desenrolou com a perfeição de uma coreografia ensaiada. Cada detalhe da cerimônia, desde o vestido de noiva até o local da recepção, parecia ter sido cuidadosamente calculado para cumprir o que seus pais consideravam ser o padrão ideal. Clara, no entanto, estava distante, como uma atriz que desempenha um papel em um drama que não lhe é familiar. O dia do casamento, que deveria ter sido o mais memorável de sua vida, era uma sucessão de formalidades e sorrisos ensaiados. A cerimônia foi um desfile de tradições e expectativas, com Clara caminhando pelo corredor em direção a um futuro que não havia escolhido. O olhar de seu futuro marido, embora gentil e respeitoso, não carregava a paixão ou o entusiasmo que ela havia sonhado encontrar. Era um olhar de expectativa tranquila, como alguém que se prepara para um novo capítulo em um livro que ele já havia lido muitas vezes. O beijo que selou a união foi um ato mecânico, um símbolo de algo que deveria ser grandioso, mas que, para Clara, parecia vazio e desprovido de emoção. A vida a dois começou com uma rotina que se encaixava perfeitamente no molde da expectativa familiar. O apartamento que Clara e seu marido dividiram era um modelo de perfeição moderna, mas sua decoração impessoal e impecável refletia a frieza emocional que marcava o relacionamento. As conversas ao jantar eram cordiais, mas desprovidas de profundidade. Os momentos que poderiam ter sido de cumplicidade eram substituídos por compromissos sociais e eventos familiares, onde Clara se sentia cada vez mais como uma peça decorativa. Apesar da segurança financeira e da aparência de estabilidade, a vida de Clara continuava a ser uma prisão, agora com uma nova chave nas mãos de seu marido. Ele, embora não fosse cruel, era um homem com uma visão muito clara de como a vida deveria ser, e essa visão não incluía espaço para a liberdade pessoal de Clara. As regras eram rígidas e as expectativas, altas. O controle era exercido de forma sutil, mas implacável, e Clara se via forçada a se adaptar a uma nova forma de subordinação. A única atividade que lhe proporcionava algum alívio era seu trabalho como pintora, uma forma de escapismo que ela mantinha como uma pequena reivindicação de sua identidade. Mas até mesmo isso era uma concessão limitada, um refúgio que ela precisava esconder e proteger do olhar vigilante de seu marido. Cada pincelada era uma tentativa desesperada de afirmar sua própria existência em meio a uma vida que parecia cada vez mais moldada pelos desejos e expectativas dos outros. O casamento, longe de ser um ato de amor e parceria, era um acordo que a mantinha dentro dos limites estabelecidos. Clara descobriu, com o passar dos dias, que a liberdade que esperava encontrar ao se casar estava longe de ser uma realidade. Em vez disso, sua vida estava mergulhada em uma nova camada de controle,
e a esperança de que um dia encontraria o amor verdadeiro parecia cada vez mais distante. Capítulo 4 – O nascimento de uma nova esperança. A vida de Clara, marcada por uma rotina rígida e um casamento sem amor, começou a tomar um rumo inesperado com a chegada de uma nova vida. Quando a notícia da gravidez chegou, trouxe consigo uma onda de esperança que Clara mal ousava acreditar. A ideia de ser mãe parecia um vislumbre de algo genuíno, um novo começo que poderia finalmente trazer a liberdade que ela sempre desejou. A gravidez foi uma fase de sentimentos conflitantes para Clara. A barriguinha crescente era um símbolo de algo que ela não podia controlar, mas que oferecia uma promessa de algo que poderia ser verdadeiramente seu. Enquanto sua vida continuava a girar em torno das expectativas do marido e das obrigações do lar, Clara se agarrava à ideia de que, com a chegada da filha, algo mudaria. Quando o momento finalmente chegou, Clara deu à luz uma menina saudável. O nascimento de sua filha foi um evento que a fez sentir um amor profundo e genuíno, algo que ela nunca havia experimentado antes. A pequena vida que agora repousava em seus braços parecia ser a realização de uma esperança latente, um milagre que a fazia acreditar em possibilidades que antes pareciam impossíveis. Nos primeiros dias após o parto, Clara experimentou uma alegria pura e crua. Os sorrisos e os olhos curiosos de sua filha eram como uma luz em meio à escuridão de sua vida. Cuidar da bebê trouxe uma sensação de propósito e realização que Clara nunca havia conhecido. Havia algo extraordinário em cada pequeno gesto da criança, desde os primeiros sorrisos até os primeiros passos vacilantes. Esses momentos, embora breves e fugazes, se tornaram os pontos de luz em sua rotina opaca e controlada. No entanto, a nova vida trouxe também desafios inesperados. O choro noturno da bebê começou a criar tensões dentro do lar. O marido de Clara, que sempre havia demonstrado uma paciência limitada, começou a se mostrar cada vez mais irritado com a interrupção em sua rotina. As noites sem dormir e a necessidade de ajustar a rotina doméstica começaram a ser motivos de confronto. O que deveria ter sido um tempo de felicidade e ajuste tornou-se um campo de batalha, onde as expectativas não atendidas se transformaram em críticas e descontentamento. As discussões entre Clara e seu marido tornaram-se mais frequentes e intensas, e a pressão para atender às demandas do lar e ao mesmo tempo cuidar da bebê fazia com que Clara se sentisse cada vez mais sobrecarregada. O amor que sentia pela filha, embora profundo e inabalável, não parecia suficiente para compensar a crescente tensão e o controle opressivo que ainda permeava sua vida. Em meio a tudo isso, Clara encontrou um novo propósito na criação de sua filha. Cada dia com a bebê era um lembrete da beleza e da fragilidade da vida. E, embora as dificuldades fossem muitas, o simples ato de cuidar e nutrir sua filha lhe dava uma nova força. A esperança de que um dia a vida poderia ser diferente se fortalecia com cada pequeno sorriso da criança e cada novo marco no desenvolvimento dela. Assim, mesmo em meio às dificuldades e ao controle que ainda predominava, Clara encontrou uma nova razão para acreditar em um futuro melhor. Capítulo 5 – Sob a sombra do controle. A vida de Clara, que parecia ter encontrado uma nova razão para sorrir com o nascimento de sua filha, logo começou a desmoronar sob a pressão de um controle implacável. A chegada da bebê deveria ter sido um alívio, uma pausa nas demandas que vinham de seu marido. Em vez disso, trouxe à tona um novo conjunto de desafios e exigências que aprofundaram ainda mais a sensação de aprisionamento. As noites eram uma maratona de choro e inquietação, e a falta de sono não ajudava na já tensa convivência com seu marido. Ele, que antes parecia apenas um marido exigente, agora demonstrava uma irritação crescente com cada choro da bebê e cada tarefa doméstica que Clara não conseguia realizar com a perfeição que ele esperava. Seus sorrisos e gentilezas de antes se transformaram em murmúrios de descontentamento e olhares severos, enquanto Clara se via lutando para equilibrar as demandas do lar com as necessidades de sua filha. O ambiente de casa, que já era frio e impessoal, agora se tornava um espaço de constante tensão. Clara tentava desesperadamente manter a harmonia, enquanto seu marido, cada vez mais exigente, criava um ambiente onde o erro não era tolerado. A sensação de estar constantemente sob vigilância se intensificava, e Clara passava os dias tentando agradar, mas sempre se sentindo insuficiente. Enquanto Clara lutava para cumprir com as expectativas de seu marido, ela também se esforçava para manter seu pequeno refúgio, sua arte, como uma forma de escape.
Cada pincelada na tela era um grito silencioso de resistência contra a opressão que sentia em sua vida diária. Mas mesmo isso era feito às escondidas, como se fosse um pecado que ela precisava esconder para evitar a ira de seu marido. O controle, que antes era exercido por seus pais e agora se manifestava nas mãos de seu marido, era um peso constante em seus ombros. Clara sentia cada dia a pressão esmagadora das expectativas e a frustração crescente de não poder ser quem realmente queria ser. Cada momento de liberdade que ela tentava encontrar era rapidamente sufocado pela necessidade de conformar-se com as regras não ditas de seu lar. A esperança de um futuro mais leve parecia uma miragem distante. Clara se via cada vez mais isolada, sem apoio e sem alternativas visíveis para escapar da sombra opressiva sob a qual vivia. Ela estava presa em uma vida onde suas próprias escolhas eram constantemente negadas, e sua identidade parecia se dissolver em meio às exigências e ao controle que não cessavam. A sombra do controle era uma presença constante em sua vida, uma lembrança diária de que sua liberdade ainda estava fora de alcance. Clara sentia-se sufocada, mas, mesmo assim, não conseguia deixar de sonhar com um dia em que pudesse finalmente viver em seus próprios termos, longe das amarras que a prendiam. Essa esperança persistente, apesar das dificuldades, era o único fio de luz em uma existência que parecia cada vez mais sombria. Capítulo 6. Desespero e determinação. O desespero de Clara era palpável, um peso invisível que a acompanhava a cada passo, a cada respiração. As tensões em casa estavam no auge, e a pressão do controle opressivo de seu marido parecia estar prestes a esmagá-la. As noites sem sono, o olhar de reprovação constante, e as exigências intermináveis haviam transformado sua vida em uma batalha diária. Ela estava no limite, e o que antes parecia uma vida suportável agora era uma prisão emocional. Foi em meio a essa tormenta que Clara tomou uma decisão desesperada, mas essencial. Ela sabia que não podia continuar assim, não podia viver para sempre sob o jugo de alguém que não reconhecia sua humanidade, sua necessidade de liberdade. Com um coração acelerado e uma mente cheia de dúvidas, Clara começou a planejar sua fuga, um plano que parecia impossível, mas que era, para ela, uma questão de sobrevivência. Cada dia, Clara secretamente economizava pequenas quantias de dinheiro. Comprava produtos mais baratos, guardava o troco, e escondia tudo em um lugar onde seu marido nunca pensaria em procurar. Era um esforço frenético, mas cada pequena economia era uma promessa de que um dia ela poderia se libertar. A ideia de uma nova vida, longe das amarras que a prendiam, começava a se concretizar na mente dela. Enquanto isso, Clara se tornava cada vez mais meticulosa e furtiva. Saía para o trabalho como sempre, mas suas mentes e pensamentos estavam ocupados com os preparativos da fuga. Ela visitava os lugares onde poderia se refugiar e procurava maneiras de garantir a segurança de sua filha. Cada visita a um abrigo, cada conversa com pessoas de confiança, era uma peça no quebra-cabeça de sua libertação. Foi durante uma dessas escapadas, enquanto passeava no parque com sua filha, que Clara conheceu um homem. Ele estava brincando com seu filho pequeno e, por um breve momento, o mundo de Clara pareceu parar. O simples gesto de gentileza e a maneira como ele interagia com a criança lhe deram um vislumbre de algo que ela havia perdido há muito tempo, um sorriso genuíno e a sensação de uma conexão verdadeira. As conversas que tiveram, os olhares compartilhados, foram um alívio bem-vindo, mas também um lembrete doloroso do que ela havia perdido. O homem, encantado com o jeito dela, parecia ser um raio de luz em sua vida sombria. Clara sentiu uma conexão instantânea, mas a necessidade de se manter afastada, de não cometer erros que pudessem arruinar seus planos, a impelia a ser cautelosa. Mesmo assim, esses encontros se tornaram um ponto de esperança, uma promessa de que talvez, um dia, ela pudesse ter algo mais do que o desespero que a consumia. Com cada dia que passava, Clara se tornava mais resoluta em sua determinação. A ideia de uma vida nova, de uma fuga da opressão, se transformava em um objetivo tangível. Ela se preparava com uma mistura de medo e coragem, sabendo que estava prestes a dar um passo que poderia mudar tudo. A determinação dela era alimentada pela certeza de que não podia continuar vivendo daquela maneira, e pela esperança de que, um dia, a liberdade estava ao seu alcance. O desespero e a determinação se entrelaçavam em sua mente, cada um alimentando o outro em uma espiral de força e necessidade.
Clara estava pronta para arriscar tudo por uma chance de ser livre, de criar uma vida onde pudesse finalmente respirar e viver em seus próprios termos. Capítulo 7. Encontros no parque. O parque era um refúgio raro para Clara, um lugar onde o mundo parecia desacelerar e a pressão se tornava um pouco mais leve. Em meio ao verde das árvores e ao som dos pássaros, ela encontrava uma pequena paz. Caminhar com sua filha nos braços era um momento de alívio, uma pausa fugaz em uma rotina opressiva. E foi exatamente nesse ambiente de serenidade que Clara encontrou uma inesperada faísca de esperança. Era uma tarde ensolarada quando, enquanto empurrava o carrinho da filha pelo caminho de cascalho do parque, Clara avistou um homem brincando com seu filho pequeno. Ele estava envolvido em uma brincadeira animada, rindo e fazendo caretas, e seu entusiasmo era contagiante. Clara não pôde deixar de observar a cena, uma visão refrescante de simplicidade e alegria, algo que parecia um mundo à parte do seu próprio. Nos dias seguintes, Clara e sua filha voltaram ao parque com mais frequência, atraídas por aquele pequeno pedaço de normalidade. A cada visita, ela notava o homem e seu filho se divertindo. E, então, numa tarde em que o sol estava especialmente brilhante, ele a cumprimentou com um sorriso genuíno. A saudação foi tímida no início, mas rapidamente se transformou em uma conversa amistosa. Ele, que parecia ter um jeito natural de ser, não hesitou em compartilhar algumas palavras sobre o dia e perguntar sobre a pequena de Clara. A conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Clara, que geralmente se sentia tão sobrecarregada e isolada, descobriu um alívio nas palavras gentis e no interesse sincero do homem. Ele falava sobre coisas simples, mas com uma autenticidade que a tocava profundamente. A maneira como ele falava de seu filho, como tratava a pequena criatura com tanto carinho, fez Clara se lembrar de um tipo de conexão que ela havia esquecido. Cada novo encontro no parque se tornou um evento aguardado com expectativa. Clara e sua filha começaram a passar mais tempo lá, sempre esperando que o homem aparecesse. A cada conversa, Clara sentia um pequeno alívio, uma sensação de pertencimento que havia desaparecido de sua vida. O homem não era apenas um ponto de luz, ele era uma constante em um mundo que parecia se desmoronar. As interações se tornaram mais frequentes, e de forma gradual, Clara sentiu uma conexão crescente com o homem. Ele mostrava uma gentileza e uma compreensão que pareciam estranhas e, ao mesmo tempo, irresistíveis. Havia algo refrescante em seu comportamento, algo que oferecia um vislumbre de normalidade e simplicidade, uma vida onde as preocupações não eram tão pesadas e o prazer estava nas pequenas coisas. Apesar do crescente afeto, Clara mantinha uma postura cautelosa. Ela sabia que qualquer envolvimento poderia complicar sua já frágil situação. Mas não pôde evitar se sentir tocada por aquele ser humano que parecia genuinamente interessado e gentil, algo tão raro em sua vida. Cada conversa, cada troca de olhares, era um lembrete de que ainda havia bondade e compreensão no mundo. O parque, que era apenas um lugar para passeios, se tornava um espaço de esperança. Cada encontro com o homem era uma lembrança de que a vida poderia ser diferente, que existia uma chance de experimentar algo mais do que o desespero e a opressão que marcaram seus dias. Para Clara, cada visita ao parque era uma nova oportunidade, um momento de alegria que, por mais breve que fosse, oferecia um vislumbre de um futuro onde ela pudesse finalmente ser feliz. Capítulo 8. Refúgio e redescoberta. A casa da faxineira era uma pequena ilha de calor e acolhimento, um refúgio inesperado que Clara e sua filha encontraram em um momento de desespero. A faxineira, uma mulher de grande coração e mãos sempre prontas para ajudar, ofereceu um quarto em sua casa com uma generosidade que Clara mal podia acreditar. Essa oferta não era apenas uma questão de abrigo, mas um sinal de esperança, uma chance de recomeçar em um ambiente que não carregava o peso da opressão que Clara conhecia tão bem. O quarto era simples, mas tinha uma luminosidade que parecia convidativa. As paredes, embora não adornadas com extravagâncias, estavam pintadas em tons suaves e os móveis eram funcionais e confortáveis. Clara e sua filha se instalaram, e a sensação de ter um espaço que era só delas trouxe um alívio profundo. Pela primeira vez em muito tempo, Clara podia relaxar sem o medo constante de ser observada ou julgada. O calor humano da faxineira era palpável. Ela conversava com Clara com uma naturalidade que era um bálsamo para o espírito cansado da jovem mãe.
A gentileza dela não se limitava às palavras, era evidente no cuidado que tinha com o ambiente e com as pequenas coisas que faziam a vida mais suportável. Clara descobriu, com surpresa, que o simples ato de se sentir bem-vinda em um novo espaço estava abrindo portas para sentimentos e pensamentos que há muito estavam trancados. A casa, embora modesta, se tornou um espaço de redescoberta para Clara. Em um ambiente onde ela finalmente podia respirar sem a pressão constante de atender a expectativas alheias, Clara começou a se reconectar com partes de si mesma que haviam sido esquecidas. O tempo que passava ali, em companhia da faxineira e sua filha, trouxe uma sensação de normalidade que Clara não havia conhecido há anos. Ela começou a retomar seu trabalho de pintura com um novo vigor, usando as horas de tranquilidade para criar com liberdade, sem medo de represálias. O refúgio oferecido pela faxineira se transformou em um verdadeiro lar para Clara e sua filha. A interação diária com a mulher, que se tornou uma amiga e uma figura de apoio, fez com que Clara sentisse que estava, finalmente, sendo cuidada com a dignidade e o respeito que ela sempre mereceu. Cada conversa, cada gesto de amizade, era um lembrete de que ainda havia bondade e compreensão no mundo. Nesse novo ambiente, Clara descobriu uma nova perspectiva sobre a vida. As limitações e os medos que a haviam prendido por tanto tempo começaram a se dissipar, substituídos por uma sensação de possibilidade. A vida com a faxineira trouxe uma nova energia e esperança. Clara começou a se imaginar em um futuro onde ela e sua filha poderiam finalmente construir uma vida à sua própria maneira, longe das sombras do controle que haviam dominado sua existência. O refúgio não era apenas um lugar físico, mas um espaço onde Clara podia se redescobrir e reconstruir. Através da bondade da faxineira e da nova rotina que se formava, Clara encontrou a coragem de começar a sonhar novamente, de imaginar um futuro onde ela pudesse ser verdadeiramente feliz e livre. A casa da faxineira não era apenas um abrigo, era um símbolo de novos começos e uma promessa de dias melhores que estavam por vir. Capítulo 9. Um novo romance floresce. À medida que os dias passavam e a vida na casa da faxineira se estabilizava, Clara começou a sentir um novo tipo de emoção crescendo dentro dela. O parque, que sempre foi um pequeno refúgio, agora se transformava em um local de encontros mais frequentes e significativos. A presença do homem com quem Clara havia se encontrado antes agora era um alívio constante, um farol de esperança em meio ao seu novo começo. Cada visita ao parque se tornava um evento especial. Clara e sua filha voltavam, ansiosas, para ver o homem e seu filho. O contato com ele, sempre caloroso e afetuoso, parecia ter um efeito revitalizante sobre Clara. Ele era alguém que a fazia sentir-se valorizada e apreciada de uma maneira que há muito não experimentava. Sua presença era um lembrete constante de que havia, de fato, algo mais na vida além das obrigações e da opressão. O homem, cujo nome era Rafael, tinha uma forma única de fazer Clara se sentir especial. Ele sempre estava interessado em saber como estava sua filha, como estava sendo a nova fase de sua vida e o que ela estava fazendo para se ocupar. As conversas entre eles se aprofundavam com o tempo, e a conexão entre Clara e Rafael se tornava mais evidente. Ele demonstrava uma paciência e uma compreensão que contrastavam fortemente com tudo que Clara havia conhecido. Enquanto as semanas se transformavam em meses, a relação entre Clara e Rafael começou a florescer de forma natural. Eles passaram a se encontrar com mais frequência, muitas vezes compartilhando momentos simples, mas significativos, como piqueniques no parque ou passeios tranquilos. Esses momentos, cheios de risos e conversas profundas, começaram a criar um vínculo especial entre eles. Clara encontrou em Rafael um companheiro que parecia entender suas dores e esperanças de uma maneira que ninguém mais conseguia. Rafael, por sua vez, parecia encantado com a força e a resiliência de Clara. Ele admirava sua capacidade de manter a esperança viva apesar das adversidades e se sentia atraído por sua autenticidade e beleza interior. Cada encontro era uma chance de aprofundar o relacionamento e explorar o potencial de um futuro juntos. Eles compartilham sonhos, histórias de vida e, gradualmente, seus corações começaram a se abrir um para o outro. O romance entre Clara e Rafael era uma descoberta gradual e enriquecedora. Era uma relação construída com base na compreensão mútua e no respeito, algo que Clara nunca havia conhecido antes. A forma como Rafael a fazia se sentir amada e valorizada era uma sensação nova e revigorante.
Ele estava sempre lá para oferecer apoio e encorajamento, ajudando Clara a se reconectar com sua própria capacidade de amar e ser amada. Os momentos que passaram juntos eram repletos de uma beleza simples e uma conexão genuína. Clara, que havia passado tanto tempo em um ambiente de controle e repressão, agora estava experimentando uma nova forma de felicidade. Rafael não era apenas um amigo ou um apoio, ele se tornou uma parte vital da nova vida que Clara estava começando a construir. A cada dia que passava, Clara se via mais envolvida em um romance que parecia ser um presente precioso após anos de dificuldades. Com o tempo, Clara e Rafael se tornaram inseparáveis. O relacionamento deles floresceu em algo profundo e significativo, e a felicidade que Clara sentia ao lado dele era uma confirmação de que a vida poderia ser diferente, que era possível encontrar amor e alegria mesmo após os períodos mais sombrios. Juntos, eles estavam construindo uma nova história, uma que estava cheia de esperança, amor e a promessa de um futuro radiante. Final. Colhendo bons frutos. Os anos se passaram e, ao olhar para trás, Clara não podia acreditar no quanto sua vida havia mudado. O que começou como um sonho distante, uma visão de liberdade e felicidade, se transformou em uma realidade vibrante e rica. O amor que havia florescido entre Clara e Rafael era agora a base de uma vida repleta de momentos preciosos e significativos. O casal, agora unido, vivia uma vida que Clara mal poderia imaginar antes. Eles haviam construído uma casa cheia de risos e alegria, um lar onde cada canto era preenchido com o calor e a felicidade que Clara havia buscado por tanto tempo. A presença de Rafael e sua filha trouxe uma nova dinâmica ao ambiente, um equilíbrio de amor e respeito que Clara nunca havia conhecido. Clara e Rafael aproveitaram cada oportunidade para explorar o mundo juntos. Viajar se tornou uma das suas maiores paixões. Eles percorriam destinos que Clara havia sonhado em visitar, desde as montanhas majestosas até as praias tranquilas. Cada viagem era uma celebração da vida e da liberdade que haviam conquistado, uma chance de experimentar o mundo em toda a sua beleza e diversidade. Os finais de tarde eram momentos especialmente preciosos para o casal. Eles se encontravam para assistir ao pôr do sol, um ritual simples, mas profundamente significativo. O horizonte pintado com tons de laranja e rosa era uma metáfora para a jornada que haviam percorrido, uma lembrança constante de que o sol sempre nasce novamente, trazendo novas possibilidades e esperanças. Enquanto Clara e Rafael aproveitavam cada pequeno momento juntos, seus filhos cresciam e se tornavam adultos. Eles obtiveram ótimos empregos, formaram suas próprias famílias e estavam criando vidas plenas e gratificantes. Clara e Rafael assistiam com orgulho, testemunhando o sucesso e a felicidade de seus filhos, um reflexo do amor e do esforço que haviam investido em suas vidas. A vida que Clara vivia agora era um testemunho da importância de plantar boas ações. Ela sabia que cada passo que havia dado para construir um futuro melhor havia valido a pena. O relacionamento com Rafael, o apoio que eles haviam encontrado um no outro, e a nova família que haviam criado juntos eram todos frutos de uma vida vivida com esperança e resiliência. Enquanto a vida continuava a se desdobrar, Clara e Rafael aproveitaram cada oportunidade para viver intensamente. Eles exploraram novas paixões, aprofundaram seus vínculos e celebraram a vida com um entusiasmo renovado. A felicidade que compartilhavam era um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz no fim do túnel. O ex-marido de Clara, que uma vez tentou controlar e limitar sua vida, agora estava distante, vivendo suas próprias dificuldades. Clara não sentia mais ressentimento, mas sim uma gratidão profunda pelo caminho que havia percorrido. Ela havia construído uma vida que refletia sua verdadeira essência, uma vida cheia de amor, liberdade e realização. O legado que Clara e Rafael deixaram para seus filhos e para o mundo era uma prova de que, ao plantar boas ações e fazer escolhas conscientes, é possível colher frutos extraordinários. A história de Clara era uma celebração da resiliência e da capacidade de transformar o próprio destino, uma mensagem de esperança para todos que enfrentam desafios e buscam encontrar a felicidade verdadeira. Cada dia era um novo presente, e Clara sabia que havia finalmente encontrado o que sempre procurou, uma vida plena, rica e repleta de amor. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.